Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a declaração de Enner Valencia na véspera do confronto contra o Sevilha pela Europa League. O atacante falou sobre o seu futuro e preocupa o fato de dizer que gostaria de ficar no Fenerbahçe. Quero te trazer alguns bastidores sobre esta negociação e também projetar o time do Inter, que vai encarar a equipe do Esportivo no sábado no estádio Beira-Rio, e o Mano Menezes deve fixar um esquema tático para a sequência, da Libertadores e de uma eventual final do Campeonato Gaúcho. A seleção brasileira é convocada para o Sul-Americano Sub-17 e o Inter tem boas notícias. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e antes de começar trocando as informações do Internacional aqui com vocês, já peço aquela parceria, Vocês levam as informações aqui, deixam um like e, em especial, se inscrevam no canal. Tô aberto aqui com o número exato de inscritos, 99.350. Será que hoje a gente chega mais pertinho lá dos 100 mil? Será que tu pode me ajudar nessa? Tem o botão inscrever-se aqui embaixo, é só clicar, não te custa nada e tu vai me dar uma grande ajuda, combinado? Então, faz esse favor aí para fortalecer o canal e que eles cheguem cada vez mais colorados para acompanhar as últimas informações do Inter. Quero começar falando sobre justamente a preparação do Inter para encarar o Esportivo. O time do Inter treina hoje com portões fechados, O Mano vai adotar também um clima de mistério, mas a tendência, a partir do que a gente viu ontem no CT do Parque Gigante, é a preservação de alguns jogadores titulares. Alguns por problema físico, outros por estarem pendurados com 2 cartões amarelos. E levando um eventual amarelo contra o Esportivo, ficariam de fora do primeiro jogo da semifinal, que deve ser fora de casa, muito provavelmente contra o Ipiranga em Erechim. A lista dos jogadores pendurados do Inter é bastante alta, Bustos, Depena, Baralhas, Johnny, Maurício, Lucas Ramos e Alemão. São 7 jogadores. Não significa que nenhum desses jogadores vai jogar. Alguns deles devem ficar no banco de reservas e engrossando o caldo, o que não é a tendência, contra o Esportivo no Beira-Rio, devem entrar no segundo tempo. O time provável do Inter para encarar a equipe do Esportivo, vamos lá. Tô pegando de parâmetro o que eu vi ontem, Não significa que vai ser essa equipe. John no gol, já que o Kehler tá fora por conta de uma fratura no dente. Mário Fernandes, Nico Hernandes, Igor Gomes e René. Matheus Dias, Johnny, Estevão, Alan Patrick e Wanderson. E na frente o Luiz Adriano. Eu acho que esse time pode mudar ainda em 3 posições. Primeiro, a dupla de zaga não tem problema nenhum, O Mercado pode jogar e o Moledo pode jogar. Nenhum deles está pendurado, inclusive, mas ontem o Sidney Lobo esboçou o Nico Hernandes com o Igor Gomes. Talvez seja uma ideia do técnico colorado colocar, esses jogadores nessa etapa, do Campeonato Gaúcho para ver, dar um pouco de rodagem também, ver o que eles podem render e preservar Moledo e Mercado. Mas daqui a pouco pode aparecer a dupla de zaga encorpando um pouco mais esse time do Internacional. E o Johnny, da lista que eu citei, do time do Internacional, ainda está pendurado. Então, daqui a pouco aparece um outro jogador, o próprio Lucas Ramos, que também está pendurado e que entrou na reta final do Grenal. O fato é, o Mano vai manter o esquema com 2 volantes, Há uma ideia dentro do estádio Beira-Rio que ele precisa voltar a 2022. E o time de 2022 tinha um primeiro volante, eventualmente Gabriel e Johnny, ou Gabriel e Edenilson, ou Gabriel Depena e mais o Edenilson, ou Gabriel Depena e mais o Johnny, com Alan Patrick, Wanderson e o Alemão. Era o time que jogava no passado. Então, é muito provável que esse esquema seja repetido. Vai colocar 2 volantes contra o Esportivo? Sim, o Inter está em busca de retomar o seu time, retomar a conexão que os jogadores tinham um com o outro. Então, isso deve acontecer, Então, por isso, estou apostando que, mesmo pendurado, o Johnny vai jogar contra a equipe do Esportivo, ao lado do Matheus Dias, que vem ganhando bastante espaço e muito elogiado também nos bastidores. Então, já deixa o teu comentário aqui, qual time tu escalaria, se usaria os pendurados ou não. Quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, beleza? Quero falar, gente, sobre Enner Valencia também. Afinal, é algo que está tirando um pouco do sono do torcedor do Inter, Vou recapitular a informação aqui.
O Inter foi para a Europa através do presidente Alessandro Barcelos, do gerente de mercado Dave Bandeira, do advogado Felipe D'Alegrave, conversou com o Charles Arangues, conseguiu, né, contratar o jogador chileno, assinou o pré-contrato, trouxe o Luiz Adriano, encaminhou algumas outras situações de venda de jogadores e foi contratar um camisa 9. O camisa 9 que o Inter contratou é Ener Valencia, tanto é que não surgiu outro nome. Se não tivesse um acerto com o Valencia, o Inter dificilmente estaria tão, como é que eu posso dizer assim, lento no mercado, tão acomodado no mercado com essa posição de centroavante. O Luiz Adriano, quando veio, era claro o discurso da diretoria que ele não era o cara, que teria um outro jogador. Né? O Benedetto, o Inter descartou o Benedetto antes mesmo do Benedetto descartar o Inter. Então assim, o nome é o Ener Valencia. Só que na véspera do confronto contra o Sevilha pela Europa League, o jogo hoje à tarde, inclusive, na Espanha, o Ener Valencia deu uma declaração e disse o seguinte: gostaria de ficar no Fenerbahçe, estou feliz aqui, depende de acordo, mas espero ficar. Foi a frase do Ener Valencia. É claro que isso gera uma repercussão, né? Imagino que você que escute essa frase já pensa, de novo a imprensa gaúcha barrigando, de novo não vai vir, meu Deus, não vai vir ninguém, o cara vai roer o acordo. Gente, vamos lá. Desde o princípio se falou que este acordo, carta de intenção ou pré-contrato, seja lá o que for, né, tinha um acordo do Inter com o Ener Valencia, que era o seguinte, um sigilo. O Ener não quer se indispor com o Fenerbahçe. Aí que eu não falo sobre diretoria do Fenerbahçe. Eu falo sobre torcida do Fenerbahçe, que é uma torcida muito fanática e que poderia, né, ter um viés contrário. Daqui a pouco o cara tá metendo um gol atrás de gol e o Fenerbahçe brigando por título na Turquia, classificado para oitavas de final de Europa League. E aí ele disse assim, não, eu realmente não vou ficar no Fenerbahçe, vou embora, né, mas vou seguir jogando aqui, tá tudo certo. Não, ele vai levar até o final essa questão e deve chegar ao Inter em 1º de julho. O Inter tenta uma antecipação que não deve acontecer, justamente pela campanha que o Fenerbahçe vem fazendo, né, no Campeonato Turco e na Liga Europa, mas é uma declaração que não preocupa o Inter. Eu falei pra vocês aqui, né, conversei com várias pessoas, né, desde que ele começou a meter um gol atrás do outro, né, depois desse acerto com o Inter, e todo mundo me garante, olha, o Inter tem a segurança de que ele vai chegar, que ele está contratado pelo clube. Posso cair do cavalo e lá na frente mudar? A gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, mas 99%, né, do que eu ouvi, da garantia do clube, da confiança dos dirigentes, da palavra do Ener Valencia, que inclusive está tendo a palavra de cumprir o contrato até o final com o Fenerbahçe, pode ser um diferencial para que ele chegue aqui. Então, fica essa declaração, que eu vi que já está repercutindo bastante, mas fica o contraponto também do que o Inter disse depois dele ter falado isso, né, de querer permanecer no Fenerbahçe. Eu sempre faço aquele paralelo, né, vocês lembram da declaração do Yuri Alberto, dizendo que queria voltar para cá, na primeira proposta optou pelo Corinthians, então deixo só esse parênteses aqui para vocês. Lembrando que a Inter Store Beira-Rio tem o teu manto novo do Internacional. Mantos novos, né? Camisa de jogo, camisa de treino, preta, laranja, outras peças também, né? Licenciadas do clube, você compra na Inter Store Beira-Rio. Lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, com horários especiais durante os dias de jogos no Beira-Rio. Então, vem pro jogo contra o Esportivo, não esquece de passar na Inter Store, personalizar tua camiseta, colocar ela montadinha para jogo, tudo isso a Inter Store faz. E para quem não vem pro jogo, pode comprar pelo link que eu estou colocando na descrição aqui do vídeo, que eles conseguem enviar para todo o Brasil os mantos do Internacional. Beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre o celeiro de ases. Afinal, 2 jogadores do Inter foram convocados pelo técnico Felipe Leal para o Sul-Americano Sub-17, que vai ser disputado no Equador entre os dias 30 de março e 23 de abril. O Inter há muito tempo não tinha jogadores convocados para estas competições, né, oficiais da CBF. Os jogadores convocados são o João Dalla Corte, zagueiro, né, que vem se destacando, inclusive esteve treinando no CT do Parque Gigante nos últimos dias, sendo observado pela comissão técnica. Zagueiro nascido em 2006. Então, sub-17, evidentemente, né? Então, o João Dalla Corte e o atacante Ricardo Matias, que até esteve, né,
né? Quando na copinha desse ano foi reserva, entrou em alguns jogos, mas a gente também tá falando de jogador sub-17 jogando uma competição sub-20. Então, é um jogador que todo mundo coloca muita esperança no estádio Beira-Rio, o Ricardo Matias, atacante. Então, vai esse destaque aqui para o celeiro de Ares. Pra gente fechar, quero falar da KTO, minha parceira, e hoje com vários jogos. Europa League. Para quem quiser secar o Fenerbahçe, vale uma fezinha no Sevilha hoje, né? Além, claro, né, do Bayer Leverkusen, que joga contra o Ferencváros da Hungria, fora de casa. Daqui a pouco, né, a gente torce também para que o Leverkusen seja eliminado para a chegada do Arangues. E colocando aquela fezinha na KTO, a gente aumenta, né, a emoção do jogo. Ontem, né, faturei com a Copa do Brasil e com a Libertadores, empate do Galo, né, 1-1 lá contra o Milionários da Colômbia. Então, coloquei um dinheirinho no bolso também, e você pode, né, com o cupom COLAR, garantir 20% de free bet no seu primeiro depósito. Faça isso com a KTO, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Beleza, gente? Aquele abraço, eu volto com mais informações do Inter a qualquer momento. A gente se vê, tamo junto. Tchau, tchau.